Olá, vamos começar mais uma entrevista aqui do canal, dessa vez com o senador Randolfo Rodrigues, que é da Rede do Amapá, um dos senadores de maior destaque no Congresso, recebeu até comenda lá fora, se não me engano, na França, pelo trabalho na CPI da Covid. O Brasil todo acompanha, né, o trabalho do senador Randolfo e o quanto ele é combativo. E a gente vai bater um papo, então, sobre as últimas turbulências da República, né? Tudo bem, senador? Como vai? Chico, tudo bem? Satisfação enorme estar falando com você, estar falando com todos que assistem ao seu canal. Saudações vascaínas, né? Rubro-negras. Eu não tenho problema de convivência com vascaínos, meu pai é vascaíno e ultimamente nós temos muitas alegrias. Nós, rubro-negros, temos tido muitas alegrias com o Vasco da Gama. Aliás, ele faz falta na fase principal do brasileiro, né? Na Série A. Eu sei disso. A gente volta. É só esperar um pouquinho. Mas é isso. A democracia é isso, né? A boa convivência entre os opostos, entre os diferentes, né? Tem gente que não aprendeu isso ainda, mas o esporte ensina, né? A convivência entre os diferentes e os opostos é assim, é feita de uma forma civilizada, né? Tem que ser feita assim. Sabe, Chico, eu acho que é esse tempo que falta nós restaurarmos e restabelecermos. O tempo em que o almoço de domingo, se começava o almoço de domingo em família, poderia se falar sobre futebol e política no mesmo diapasão e todo mundo terminar, mesmo com opiniões distintas, todo mundo terminar bem o fim do almoço de domingo. Eu acho que o pior legado dos dias e do tempo que nós estamos vivendo é esse. A divisão artificial e anacrônica que foi cingida na sociedade brasileira. Pois é, vamos torcer para que a gente volte a esses tempos. Acho que por enquanto ainda não está à vista, mas devagarinho a gente vai reconstruindo essa civilidade, né? Aos poucos a gente vai reconstruindo essa civilidade. Antes de conversar, fazer a primeira pergunta para o senador, eu queria lembrar você para curtir o canal, se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo para fazer esse conteúdo circular e chegar ao maior número de pessoas possível. Senador, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele atrasa a compra de vacinas, ele faz campanha contra vacinas, ele faz um ensaio de golpe de Estado, ele ataca o STF, ele vaza inquéritos da Polícia Federal que são sigilosos e, por fim, ele descumpre uma determinação de um ministro do STF que era de prestar depoimento sobre esse vazamento. É simplesmente isso. Um procedimento que deveria ser, para quem está sendo acusado, né, deveria ser comum, principalmente para quem não tivesse nada a temer. Né? Só que aí o presidente descumpre isso. Em que estágio a gente está quando a gente tem um presidente que não cumpre as leis do próprio país? Como é que a gente pode classificar esse estágio da democracia brasileira? De profunda deterioração, Chico, de profunda deterioração. O que ocorre é o seguinte, para utilizar um linguajar muito comum no norte e nordeste do país, como eu já falei até para você, nós temos um maloqueiro na presidência da República. Alguém que não se intimida a esculhambar as instituições democráticas, não se intimida em esculhambar a democracia, em que convive no dia a dia com essa esculhambação e vive dessa esculhambação. A trajetória dele aponta isso. Onde ele passou foi para bagunçar o funcionamento das instituições. Não é à toa que ele foi expulso do Exército Brasileiro. E não é à toa que depois de expulso do Exército Brasileiro, ele tramou sabotar as estações de tratamento de água do Rio de Janeiro, né, num atentado que deveria levar a vários anos de prisão. Inocentado, depois simplesmente expulso do Exército, ele é incorporado na vida nacional através de mandato de deputado federal. A trajetória do seu mandato foi sempre de convivência e de conspiração com as piores práticas do submundo de Brasília.
Chico, eu cheguei em Brasília em 2011. Eu renunciei ao auxílio de moradia quando cheguei em Brasília. Eu renunciei à aposentadoria de senador que teria direito. Eu teria direito hoje, ao final do meu mandato, a receber 16 mil reais de aposentadoria e renunciei. Eu teria direito, pela minha reeleição, a receber 70 mil de auxílio mudança. Todas essas regalias que nesses meus 10 anos de mandato em Brasília eu renunciei, todas elas Jair Bolsonaro aceitou e mais outras. É um absurdo alguém com este perfil ter sido eleito como antipolítica, porque ele é o produto do submundo da política, dos piores práticas políticas patrimonialistas que deram origem, ao parlamento e à sociedade brasileira e ao Estado brasileiro. E, por outro lado, ele dá vazão, no exercício da presidência da República, a um tipo de comportamento que intitulam chamar bolsonarismo, que está presente, lamentavelmente, há muito tempo, nas raízes fundantes do Brasil. É um comportamento previsto, é um comportamento presente na Casa Grande, é um comportamento presente nos traços patrimonialistas escravistas da nossa sociedade brasileira. O que ainda se identifica com esse comportamento são alguns brasileiros que acham que os pobres têm que ser alijados da vida política, os negros são sub-raça, as mulheres devem obedecer aos homens, né? Os valores de família para eles são os valores hipócritas, de que o homem pode ter 1, 2 ou 3 famílias, mas as mulheres não podem ter o mesmo direito, são esses valores hipócritas. Ele dá vazão a esse tipo de comportamento, que lamentavelmente estava fundante, lamentavelmente é fundante, é presente na formação social do Brasil, mas era escamoteado, escondido. É por isso que eu acho, Chico, que essa eleição presidencial de 2022 tem uma importância enorme para o Brasil. Nós não vamos estar escolhendo, simplesmente, nessa eleição presidencial, quem será o próximo presidente da República nos próximos 4 anos. Não é uma eleição comum como todas aquelas que seguiram a redemocratização de 1988. Não é uma eleição entre Lula e Fernando Henrique, entre Lula e José Serra, entre Dilma e Aécio Neves. Não, não é. É uma eleição onde o Brasil vai se confrontar com um terrível passado autoritário, escravocrata, preconceituoso, antipovo. Vai se confrontar e vai resolver o que é que vai se fazer nos anos que virão. Por isso que essa eleição marcará isso. Ou nós viramos em definitivo. E eu espero que assim o façamos, com a ajuda de Deus, com a derrota de Jair Bolsonaro. Viramos essa página da história nacional e apontamos para o país que queremos construir. Agora, no restante do século XXI, longe dessas algemas, dessas amarras, ou nos manteremos presos a isso? Agora, senador, falando dessa eleição que é tão importante, até publiquei uma nota, uma entrevista que o senhor me deu, falando de que o presidente que não cumpre um protocolo tão comum como uma convocação para um depoimento para o STF, a Polícia Federal, será que vai cumprir o que prevê os trâmites da eleição, como aceitar o resultado de uma eleição caso ele perca, dar posse ao seu sucessor caso ele perca? Diante dessa postura do presidente, não só de agora, né? Todo o discurso dele nesses 3 anos, mas agora, nesse momento, ele descumpre uma determinação do STF. E aí o senhor levanta essa dúvida, e a partir de agora, como é que a gente faz para chegar até o fim da eleição de uma forma segura? Qual é a sua análise disso? A minha aposta é que ele não aceitará, em hipótese alguma, o resultado das eleições. Não aceitará. É por isso que é chegado o momento de pedir vigília às instituições democráticas, ao Supremo Tribunal Federal. Eu nem falo mais da Procuradoria-Geral da República, porque a responsabilidade da PGR é direta sobre tantos crimes que foram cometidos. Mas do que resta das instituições democráticas, e eu me refiro aí ao que tem de parlamentares comprometidos com a democracia, ao Supremo Tribunal Federal, eu peço atenção. As Forças Armadas brasileiras, eu peço nesse momento atenção, para não deixar elas ser levadas por uma aventura
que pode levar ao final e ao cabo do fim deste ano a destruição do Brasil, a destruição não só da democracia, mas a destruição do país. O senhor Jair Bolsonaro, ele atua sempre conspirando contra as instituições e dobrando a aposta sobre as instituições brasileiras. Começa assim, não aceita prestar depoimento em um inquérito do Supremo Tribunal Federal. Terminará sem reconhecer o resultado das eleições. É por isso que eu tenho advogado, Chico, que essa eleição ela não pode ser levada para o segundo turno. Nós não podemos possibilitar um segundo turno com Jair Bolsonaro. Um primeiro turno já será de profunda tensão. Imagine um segundo turno, mais 30 dias de eleição, uma eleição apertada, porque eu, sinceramente, não acredito que ele vai ganhar. Né? Eu tenho advogado, eu acho que no campo democrático tem candidaturas valorosíssimas. E eu vou citar uma, por exemplo, a candidatura de Ciro Gomes. Eu acho que a candidatura de Ciro, por exemplo, é a candidatura que apresenta mais concretamente um programa para o país para os próximos anos, um programa nacional de desenvolvimento, legitimíssima, e seria muito importante para esse país ter um presidente da estatura de Ciro. Mas, assim, há uma escolha prévia dos cidadãos brasileiros em apontar como representante das oposições, neste momento, a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, eu tenho advogado, com todo respeito a candidaturas, repito, como a candidatura de Ciro, mas eu tenho advogado que todos os democratas desse país são chamados, nesse momento, a fazer uma escolha. Eu estive recentemente com o presidente Lula e disse isso para ele. A escolha em torno da candidatura dele é uma escolha para o embate que nós vamos ter que travar nas eleições desse ano. É uma escolha civilizatória. Eu repito, é um risco enorme. Eu chamo, quem sou eu, diante da minha humilde posição, para ter arrogantemente chamar os demais democratas para uma tarefa de unidade. Mas pelo que eu vivi nesses 4 anos de Jair Bolsonaro, como líder de oposição no Senado, eu acho que isso me credibiliza, de alguma forma, a fazer um chamamento a todos os democratas, a todas as oposições. O momento talvez não seja de nossos projetos partidários, talvez eu acho que o momento não são de cada um dos projetos. O momento atual, vamos deixar as disputas para 2026, quando tivermos restabelecido a democracia plena no país. Vamos deixar as disputas para 2026. O momento que nós vivemos, Chico, agora, é tal qual aquele momento de 1985, que era chamada uma escolha no colégio eleitoral. Era escolha pela continuidade do regime com Paulo Maluf ou o fim do regime. E todas as oposições, e naquela época, inclusive eu era criança, meu pai era petista, depois eu ingressei na juventude do PT, naquela época eu acho que inclusive o PT errou em não ter atendido o chamado das oposições, que era, após a derrota direta já, todos teriam corrido para apoiar Tancredo Neves, que era o caminho para sair do arbítrio. Era o caminho. Naquele tempo, naquele momento, eu acho que o PT errou. O momento que nós vivemos é igual, é o mais dramático desses 30 anos de democracia. É tal qual aquele momento, todos eu acho que nessas circunstâncias são chamados são convocados a um chamado, resolver essa eleição no primeiro turno, pedir para Lula fazer um governo que não pode ser um governo de esquerda, tem que ser um governo de união nacional e de transição para um outro momento. Pedir um compromisso público, por exemplo, de Lula, de que não seja candidato à reeleição, para que faça uma transição da reconstrução nacional, da reconstrução política. Junte todos, junte os diferentes. Esse é um chamado que, nesse instante, deve ser feito aos democratas do PDT, ao meu querido amigo, companheiro Ciro, ao PSDB, aos democratas do Partido Social Democracia Brasileira, como Fernando Henrique, e outros. O seu partido, a rede, como é que está? Como é que está a formação da estratégia da rede para a próxima eleição? Nós vamos tomar uma decisão agora em fevereiro. Há no âmbito da rede, pelo menos 2 posições. Uma que é legítima, que advoga e que eu respeito o apoio a Ciro Gomes.
Uma outra que é essa que eu advogo, de que nós temos que juntar todos os democratas, chamar todos para... Nós estamos diante de um momento similar a 1985. O nosso colégio eleitoral será em outubro. E nós não podemos dar sopa para o azar. Um segundo turno com Jair Bolsonaro significa vidas de brasileiros, de compatriotas nossos em risco. Vidas de brasileiros que serão colocadas em risco. Então, eu advogo essa posição, que nós cerremos fileiras em torno dessa proposta de derrotar o fascismo, o travestido de fascismo tupiniquim de Jair Bolsonaro, já no primeiro turno. Eu só queria marcar uma coisa que o senhor falou há pouco. O senhor acredita, vê claramente que o presidente Bolsonaro, se perder, não vai aceitar o resultado da eleição, é isso? Tenho certeza disso. Ora, tem aquela frase do Einstein, né, Chico? Burrice é você tentar aquela fórmula várias vezes e achar que ela vai dar, no final, um resultado diferente. Mas, se o cidadão, ao longo de 30 anos de sua trajetória, sempre conspirou, sempre subverteu a democracia, por que agora? O que me leva a crer que agora ele vai se comportar diferentemente? Se ele está dando a letra, ele questiona as urnas eletrônicas, que há 30 anos não tinha questionamento, ele descumpre decisão judicial, ele não comparece como presidente da República para dar respostas em um inquérito. O que me leva? Com base em quê? Com base em quê eu posso admitir que ele vai aceitar o resultado democrático das urnas? Não, ele não só não está aceitando, como ele está em trabalho permanente para o golpe. Ele está dia a dia, ele atiça suas milícias. Chico, quando eu advogo que temos que resolver essa eleição no primeiro turno, é porque eu não tenho dúvida, não tenho dúvidas, melhor dizendo, que vidas de brasileiros estarão em xeque. Eu não tenho dúvidas que antes diziam que era uma probabilidade jornalistas serem agredidos na cobertura jornalística de Jair Bolsonaro. Hoje, é algo que se tornou comum. Eu quero aqui advertir. A possibilidade de um jornalista não só ser agredido, como ser morto, por estar fazendo seu trabalho de cobertura jornalística de Jair Bolsonaro, é gigantesca, é enorme. A possibilidade de um segundo turno das eleições, ele atiçar as falanges fascistas dele para atacar militantes nas ruas, para precipitar confrontos, é gigantesca. É isso que está em jogo. A gente vê do que esse governo, esse grupo político é capaz diante do que faz o Ministério da Saúde desde que começou a pandemia, né? Dar valor à vida, o mínimo de civilidade, que é tentar preservar a vida dos cidadãos, é o mínimo que o governo pode fazer diante de uma pandemia como essa. O governo começa atrasando a compra de vacinas, o presidente refutando o isolamento social, tirando a importância, inclusive, do uso de máscara, que não implicaria em nenhum problema, né? Ninguém deixa de trabalhar, não afeta a economia, não afeta... E aí, do nada, o presidente começa a dizer que máscara vai te dar problema de saúde, porque você vai respirar o mesmo ar e tal. Você tira aquelas teorias da própria cabeça. E agora a gente chega num ponto em que o ministro da Saúde, que antes era um general, agora é um médico, e ele seguidamente desestimula a vacinação, que já seria ruim se a gente pensa na vacinação para crianças, para adultos. Sendo para crianças, pior ainda. E no momento em que, nos últimos dias, o número de mortes voltou a subir, a gente parece que está se acostumando com centenas de mortes diárias, achando que está tudo bem, que está tudo normal. E o ministro da Saúde, que deveria ser o primeiro a ir para os meios de comunicação e pedir aos brasileiros que se vacinem, que tomem cuidado, faz justamente o contrário, dificulta, que é colocar prescrição médica nas vacinas. Eu vi que o senhor pensa em retomar pelo menos, se não uma CPI, pelo menos uma comissão especial no Senado para voltar a tratar da Covid.
Como é que está isso? Como é que isso acha realmente viável em ano eleitoral, com tanta gente pensando em campanha? Como é que se dá isso? O que é possível fazer para tentar conter esses loucos do Ministério da Saúde? Chico, o Ministério da Saúde é uma das facetas para nós termos dimensão da enorme tarefa de reconstrução que se terá depois de Jair Bolsonaro. Eu acho que, assim, talvez todos sabem que vamos ter que fazer uma reconstrução econômica, uma reconstrução social, uma reconstrução política, mas talvez a mais grave seja a reconstrução institucional. Sabe por que é a reconstrução institucional? São os brasileiros voltarem a acreditar nas instituições. Chico, antes, quando tinha uma operação da Polícia Federal e prendia, por exemplo, algum político, a opinião que permeava na sociedade era o seguinte: esse aí deve estar devendo alguma coisa, né? Hoje, quando tem uma operação da Polícia Federal, as pessoas veem o seguinte: não, isso aí deve ser perseguição do governo. Antes, quando se tinha uma nota técnica do Ministério da Saúde, era a palavra final. Nota técnica do Ministério da Saúde era a última palavra sobre alguma dúvida que existia no âmbito da ciência. Agora, as notas técnicas do Ministério da Saúde são o politbúrio do negacionismo, são a vanguarda do negacionismo. As notas técnicas do Ministério da Saúde é a chamada para a morte, no caso mais recente das crianças, né? O comportamento do Ministério da Saúde, em especial, para falar uma das facetas dessa reconstrução institucional que é necessário ocorrer, é talvez o mais criminoso em todo o curso dessa pandemia. O mais criminoso. E criminoso com requintes de crueldade, com requinte de perversidade na sua... e criminoso da forma mais fútil, mais banal possível, né? Veja, eu vou dar exemplos concretos. O Ministério da Saúde atrasou em um mês a vacinação das crianças. Qual o resultado hoje? Nós temos 6 estados com as UTIs pediátricas já lotadas. Responsabilidade direta do Ministério da Saúde. Vou dizer, essa semana, por exemplo, eu tenho um neto, Antônio Gabriel, essa semana ele se infectou. A diferença entre ele se infectar ou não com a Covid foi exatamente esse um mês que o Ministério da Saúde atrasou a vacinação. 8 anos de idade. A diferença dele se infectar ou não foi essa. Estou falando de um caso pessoal, e não quero transpô-lo aqui para a questão coletiva, mas estou falando da realidade de quantas crianças hoje estão infectadas. Eu pensei, propus, veja, às vezes reclamam de mim e do meu partido, que nós frequentamos muito o Supremo Tribunal Federal, eu sempre respondo dizendo o seguinte: ainda ontem eu ainda conversava com você sobre um filme que eu assisti ainda há pouco na Netflix, recomendo a todos, Munique, No Limite da Guerra. Um dos protagonistas do filme, em determinado momento, faz o seguinte comentário: nós não escolhemos os tempos em que vivemos, mas nós escolhemos como reagir aos tempos que vivemos, né? O governo Jair Bolsonaro e as falanges bolsonaristas, tenho certeza de mim o seguinte: nós os combateremos. Enquanto essa ação de morte da parte das falanges fascistas bolsonaristas tiver, nós combateremos. Combateremos no Supremo Tribunal Federal, combateremos nas ruas, combateremos nas urnas, combateremos nas praias, combateremos onde for necessário combater. Enfrentaremos onde for necessário combater. Porque essa é a exigência para o nosso tempo. Eu cheguei a propor uma comissão parlamentar de inquérito, uma nova CPI da Covid, porque, veja, inclusive, admito até a instalação dessa CPI, propondo que nenhum dos membros dela seja candidato nessas eleições deste ano. Eu, inclusive, me incluo, sendo membro de uma CPI dessa natureza, não ser candidato nas eleições desse ano. Por que eu advoguei a montar uma comissão parlamentar de inquérito? Porque foi o único meio, na ausência da atuação, na inércia, na omissão do Ministério Público nesses últimos anos, foi o único meio que conteve a saga morticínea de Jair Bolsonaro e de Marcelo Queiroga. Foi a única forma que deteve os criminosos. Se não fosse a antiga CPI da Covid, tinha tido um golpe de R$1 bilhão
nos cofres públicos por uma vacina que não funcionava. Se não fosse Mas, senador, eu conversei com o seu colega Renan Calheiros, que reclamou também da omissão do presidente do Senado. Acho que o Senado talvez não precisasse, não fosse necessária uma instalação de comissão, se o presidente do Senado, o presidente do Congresso, né, tomasse alguma posição mais firme com relação a esses descalabros todos. E me parece que não é o caso do Rodrigo Pacheco, né, que faz uma pose de estadista, mas não decide, não coíbe, ou pelo menos não protesta na mesma gravidade do que tem acontecido, né? Chico, assim, eu quero qualificar e classificar logo os dois presidentes das casas legislativas. Vou, então, começar com a qualificação de Arthur Lira. Este omisso completo e responsável direta pelos crimes que aqui estamos descrevendo. O presidente Rodrigo Pacheco, eu tenho que reconhecer um aspecto na sua atuação, por exemplo, ele, embora tenha se oposto, tenha inicialmente gerado oposição anterior à CPI da Covid, mas depois eu tenho que admitir que ele prestou todo o apoio necessário à instalação da CPI e ao funcionamento da CPI. Óbvio, nós esperamos dele, a essa altura, também o mesmo apoio necessário ao encaminhamento das consequências da anterior CPI da Covid. Eu acho que ele tem o seu jeito próprio, obviamente. Eu acho também, eu advogo que ele poderia ser mais decisivo, enérgico, em uma tomada de posições em relação ao que está acontecendo no país, mas, obviamente, ele tem uma forma mais moderada. Chico, ainda quero dar para o presidente do Senado o benefício da dúvida por uma circunstância. Quando o presidente Rodrigo Pacheco me procurou pedindo meu voto nele para a presidência do Senado, eu argumentei com ele exatamente o seguinte, de que ele iria assumir a presidência do Senado no biênio mais importante da história nacional. A última palavra sobre impedir escaladas golpistas caberia a ele. Eu quero ainda acreditar que nos momentos decisivos que forem necessários, nós vamos ter ao nosso lado a voz e a palavra do presidente do Congresso Nacional, sobretudo para assegurar a democracia. Porque se eu prescindir ou descartar de todas as instituições democráticas, a essa altura é tudo que Jair Bolsonaro quer, é que não tenha nenhuma raia de sustentação da democracia. E nós precisamos do máximo de aliados na defesa da democracia nesse instante. Senador, começa esse ano legislativo aí, está no começo. Qual o senhor acha que vai ser a grande marca desse ano legislativo que começa? Essa embate com o Executivo, mais especificamente com o presidente Bolsonaro, a tentativa de resgatar a institucionalidade, porque a institucionalidade do Brasil está completamente destrambelhada, né? A PGR não funciona, o Ministério da Saúde não funciona, o Ministério da Educação diz que pobre não tem que fazer faculdade, ou seja, institucionalmente isso é um absurdo, né? Não é só um absurdo semântico, é institucional, porque o Ministério da Educação foi feito para incluir o maior número de brasileiros dar aos brasileiros o acesso à educação, o maior número, e principalmente os mais pobres, né? O Ministério do Meio Ambiente vai contra o meio ambiente, então a institucionalidade está completamente pervertida. Vai ser essa a grande luta desse ano legislativo? Tem algum projeto, reformas ainda são possíveis? O presidente da Câmara, Arthur Lira, fala em semipresidencialismo, discussão de semipresidencialismo. Qual vai ser a marca desse 2022 no Congresso, o senhor acha? Olha, eu ficaria feliz, Chico, se pelo menos nós avançássemos ao ponto de apreciar pelo menos a reforma tributária. Eu não tenho tanto otimismo em relação a isso, visto que nós não estamos conseguindo, ainda no curso da pandemia,
ter uma política sanitária uniformizada e pautada pela ciência e pela defesa da ciência. Sequer estamos tentando isso, estamos conseguindo isso. A retomada, agora em fevereiro do ano legislativo, vai ser pautado por nossa luta para chamar a atenção do governo para retornar aos trilhos da ciência e confrontar o negacionismo, né? Nós vamos procurar logo agora, nas primeiras semanas de fevereiro, chamar no Senado para prestar depoimento o ministro da Saúde, o presidente da Anvisa, porque há uma forma, pelo menos, de chamando-os para prestar depoimento, ter algum meio, algum instrumento concreto para pressioná-los, para, sobretudo, o que é urgente para os brasileiros, que a política sanitária, que a vacinação das crianças nesse momento possa ser retomada, possa ser colocada em curso. Não tem muita perspectiva de avançar mais do que isso, né? Porque nós vivemos com um governo que desestabiliza o país institucionalmente, como você relatou, desestabiliza a democracia. O Congresso tem que funcionar para ser o freio, o contrapeso de retomada e de estabilização do país, né? Então, eu não tenho assim muita expectativa que a gente consiga avançar mais do que isso. Seu Neto está bem? Como é que está? Ele está bem, graças a Deus, até agora praticamente assintomático, né? Só vai ter, eu espero que assim proceda, assim avance, para na semana que vem poder ter alta, e aí vai ter a janela de um mês para a vacinação, né? Mas, enfim, a grande tragédia desse momento ele é uma das milhões de crianças brasileiras que, por atraso de um mês de vacinação e pelo desestímulo à vacinação, lamentavelmente se infectou, né? Chico, aqui no Amapá nós temos, com a primeira semana de vacinação de crianças, só 7 mil crianças vacinadas. O dramático, o trágico, é perceber que a política negacionista de Bolsonaro, a conspiração contra a vacina, a sabotagem da vacina está dando certo. O ruim é isso, é que está dando certo. Em um país que teve tradição, que nunca teve antivax. O último antivax que nós tivemos foi na revolta da vacina em 1900. E a revolta da vacina foi contra Oswaldo Cruz e contra o Estado brasileiro. E por outras razões. Nós tínhamos uma tradição de quase 40, 50 anos de vacinação de nossas crianças. Nós nascemos, eu sou de uma geração, eu criança dos anos 70, né, era levado a receber a vacina de sarampo, da polio e tantas outras, pela mãe, e ninguém perguntava qual era o fabricante da vacina, de onde vinha a vacina, a gente simplesmente era levado a tomar vacina e sabia que era bom tomar vacina e tinha que tomar vacina. Quem de nós não assistiu aos governos fazendo campanha, pedindo para os pais levarem os filhos para se vacinar? Eu não estou falando de governos da era democrática. Uma das primeiras grandes campanhas de imunização foi da ditadura militar, no governo de Ernesto Geisel, em 1977. O que nós estamos vivendo é a destruição do Programa Nacional de Imunizações, a destruição do Sistema Único de Saúde e a destruição, sobretudo, de uma tradição virtuosa que nós tínhamos no Brasil. Senador, eu escrevi um artigo dizendo que a cada dia que passa e o ministro Marcelo Queiroga não é preso, é sinal que o Brasil vai cada vez mais afundando num pântano de caos e confusão institucional. Não há dúvida de que tudo que ele faz, e que a gente relatou aqui, é crime, e isso já devia ter sido punido. E eu digo também que a tal da lata de lixo da história é o espaço mais inútil que tem. Não adianta lá na frente a gente imaginar que a posteridade vai ter um ministro em péssima conta e tal, se nesse tempo, né, em que ele é ministro, ele continuar fazendo estrago, a capitã cloroquina fazendo seu estrago, e isso representa vidas, né? As pessoas estão esquecendo isso. Todas essas iniciativas negacionistas resultam em vidas. Pode ser alguma sequela, um tempo de internação, e também pode ser vidas. Espero que isso tudo, em algum momento, não muito longe, não para a posteridade, seja cobrado. Chico,
esse tipo de gente conspira contra a saúde das crianças. Leva a criança à morte. Então, é um tipo de gente que não está preocupado com história. Né? Eles estão preocupados com história. Você vai imaginar, vai esperar que Jair Bolsonaro, seus filhos, estejam preocupados com o destino da história? Eles não têm essa perspectiva para eles. Né? A perspectiva para eles é fazer, como eu já disse, de maloqueiros, estarem à margem, né? De conspirarem contra, de fazerem tudo. Se Jair Bolsonaro tivesse sido preso em 1985, quando foi expulso do Exército Brasileiro, em 85, 86, quando foi expulso do Exército Brasileiro, tivesse pago uns 10 bons anos de prisão, de cadeia, ele talvez tivesse sido ressocializado hoje. Então, para esse tipo de gente, não podemos esperar pela história. Nós temos que trabalhar com todo afinco para o que aconteceu com eles. O que ainda não aconteceu com eles, vem acontecer agora. Nós temos o pior tipo no exercício de poder no Brasil. Os piores tipos. Essa gente toda é gente do pior tipo. Né? Essa gente toda que está nos diferentes escalões de governo é gente do pior tipo. Você imaginava para o nazismo algum juízo de consciência em relação à história? Você imaginava para o fascismo algum juízo de consciência em relação à história? Você imaginava para o franquismo algum juízo de consciência em relação à história? Você imagina para Augusto Pinochet algum juízo de consciência em relação à história? Esse tipo de gente não tem juízo de consciência histórica. A única coisa que deveria funcionar para eles são os limites que o Estado e a democracia tinham que dar. Eu disse certa vez e eu repito, a democracia não pode aceitar livremente aquele que conspira contra ela, aquele que atenta contra ela, sob o jugo dela própria ser destruída internamente, dela morrer internamente. É isso que nós estamos vivendo nesses tempos atuais, dramaticamente, com esses lamentáveis fenômenos de trumpismo, bolsonarismo e outras coisas. Senador, vamos ver se aos poucos a gente vai reconstruindo isso tudo e em algum momento a gente vai chegar numa live ou num outro bate-papo pessoal ou por câmera que a gente possa falar mais de Vasco e Flamengo e de temas mais amenos e não dessa barra pesada, dessa nuvem negra que está em cima do Brasil nesses últimos tempos. Muito obrigado aí pelo seu tempo aí nessa... Eu que agradeço, Chico. Uma satisfação sempre conversar com você, conversar com a sua inteligência e eu tenho muita confiança. Eu sempre termino com a máxima do Gramsci, que apesar do ceticismo da razão, a gente tem o otimismo da vontade. O Brasil vai superar esse tempo triste, essa história. Muito obrigado, um grande abraço a você, abraço a todos. Obrigado. E antes de fechar o vídeo, lembrar novamente, inscreva-se aí no canal, acione o sininho e curta o vídeo para a gente fazer esse espaço aqui de discussão da política, tanto da política de Brasília, quanto da política da sociedade civil, da política da vida real, do dia a dia, se misturarem e a gente fazer aqui um espaço democrático de discussão que está precisando muito no YouTube, que tem muito canal de extrema-direita, tem muito canal com muita loucura. Vamos fazer isso aqui um espaço de discussão sadia. Obrigado e até o próximo vídeo.